Agradeça o Senhor nessa hora. Agradeça a Ele por aquilo que Ele tem feito na tua vida, pelas bênçãos derramadas. Agradeça, tira um tempinho aí para você agradecer a Ele. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. De pé para a leitura da palavra. Apocalipse capítulo 3. Eu não vou pregar sobre o juízo final. Pode ficar tranquilo. Tem um pregador, eu não me ouso pronunciar o sobrenome porque não consigo, muito difícil. Mas o nome dele era John Hardwell, alguma coisa. Ele foi um grande pregador dos séculos passados. E ele pregou sobre o juízo final. E a presença de Deus foi tão grande que as pessoas, elas viam com seus próprios olhos o chão da igreja se abrindo assim. Elas viram o inferno. E cada um agarrou numa pilastra do templo, começava a chorar, desesperado, com medo do juízo final. Apesar de hoje nós não pregarmos muito sobre esse assunto, a gente fala muito sobre isso na escola bíblica, ele vai acontecer. Eu vejo muitas pessoas cometendo um grande erro de dizer que o inferno não existe, o inferno é aqui. E se eu te disser que se o inferno for aqui, irmão, tá bom. Porque a Bíblia diz que lá no inferno será sofrimento eterno, choro e ranger de dentes. Não é um lugar onde Satanás fica tripudiando sobre aqueles que foram para aquele lugar, mas ele também será condenado. E isso existe, você querendo ou não, está na palavra. Amém? Você tem a opção de dizer eu não acredito, mas não tem como você negar a palavra. A palavra de Deus diz que existe céu, que existe inferno. E o inferno não é, o céu não é para aqueles que praticam a bondade. Os céus é aqueles que entregaram sua vida ao Senhor e vivem de modo digno do Senhor. Amém? Pessoa boazinha não vai para o céu, porque quando a gente acredita que uma pessoa por ser boa vai para o céu, a gente anula o sacrifício de Jesus. Ele não morreu para que as pessoas boas fossem para o céu, ele morreu para que todos aqueles que nele crê não pereçam, amém? Mas que tenham a vida eterna. É para todos, independente do pecado. Se ele for confessado, ele é perdoado, amém? É para o bonzinho, é para a vozinha da gente que a gente gosta. Eu, no meu caso, eu gostava muito. Mas é também para a prostituta, para aqueles que cometem pecados que aos olhos da nossa sociedade atual são pecados dignos de repúdio. Para todos aqueles que quiserem andar com Cristo, amém? Guarda isso no teu coração. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi,
que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Chave de Davi e porta aberta. Diga assim comigo: chave de Davi e porta aberta. Fecha os teus olhos. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que nessa noite o Senhor traga uma palavra especial aos nossos corações. Nós declaramos, Senhor, que o nosso coração está aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós anulamos agora toda ação de Satanás. Em nome de Jesus, tudo aquilo que venha como um empecilho a tua palavra, que venha como um atrapalho, em nome de Jesus nós anulamos, nós cancelamos e pedimos, Senhor, que haja um derramar do teu poder, que haja, Senhor, um derramar da tua unção neste lugar, em nome de Jesus, que sejamos impactados, Senhor, que demore dias para nós nos recuperarmos desse culto. Aleluia. Assim como Jacó, Senhor, saiu de encontro contigo marcado, nós queremos sair daqui marcados pelo Senhor. Que a mensagem nessa noite não fale apenas hoje, mas continue reverberando em nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Você pode sentar. Antes que eu esqueça, domingo que vem, né? Já é novo mês. Domingo que vem a gente começa a escola bíblica. Será às 9 horas da manhã. Eu sei que tem muita gente ansiosa para a escola bíblica. Amém. Nós vamos estudar o livro de Efésios. Efésios é um livro tremendo para a igreja desses dias. Deus falará ao nosso coração. E mais do que a rema, não que a rema não seja importante, é quase tudo na palavra. A rema é aquilo que Deus fala com você, como se fosse uma analogia, mas algo específico ao teu coração. Essa é a rema. É a palavra de Deus falando os mesmos textos de maneira diferente. Essa é a rema. Mas também a gente estuda aqui na escola bíblica um pouquinho do contexto histórico, um pouquinho de forma mais didática, para nós entendermos algumas coisas que muitas vezes a gente não consegue compreender, e a gente se junta aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Eu estava conversando com os irmãos sexta-feira sobre que eu tenho ficado feliz que Deus tem, não sei se é Deus ele não muda. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus tem despertado para uma nova revelação da palavra. A igreja ficou muito tempo presa a algumas coisas que parece que se fechou e não se abria para mais nada, né? Não que não tenha efeito, não que não tenha poder o texto da mulher de fluxo de sangue, mas, por exemplo, a igreja pregou muito sobre a mulher de fluxo de sangue e parece que não saía dali, né? Não estou falando no caso específico, eu estou usando um exemplo, e eu louvo a Deus que Deus tem aberto a mente do povo dele para um novo conhecimento de Cristo. Não um novo, mas aquilo que Deus já queria, mas que nós, por nossa muitas vezes ignorância, por nossa irreligiosidade, travamos um conhecimento mais profundo da palavra. E Deus tem aberto essa porta de conhecimento. E basta você desejar, e Ele te dará novas revelações daquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? E eu acho interessante, inclusive, que muitas coisas nós herdamos. Nós, como igreja protestante, herdamos do catolicismo e temos pregado, inclusive, coisas do tempo medieval, né? Esses dias eu vi alguém falando que o crente não pode cobrar juros, né? Pregando contra isso. Depende, tudo depende. A gente não pode ficar preso a uma ideia medieval, né? Será que isso tem realmente uma base bíblica? E falando sobre juros, eu não estou falando de agiotagem. Eu estou falando de, por exemplo, uma pessoa que tem uma loja e a pessoa tem um dia para pagar e a pessoa não paga, então automaticamente o sistema financeiro vai gerar juros. E tem gente dizendo que a pessoa que é dona dessa empresa vai para o inferno. Então, às vezes, irmãos, a gente fica preso a algumas coisas do passado e não abre para um novo de Deus.
Assim foi no tempo de Jesus, quando Jesus veio, aqueles que examinavam a Bíblia, examinavam a Torá, a palavra de Deus, ficaram dispersos daquilo que Deus estava fazendo. Ou melhor, na pessoa de Cristo estava fazendo. É porque não compreendiam, não abriam para o novo de Deus. Nós precisamos abrir para o novo de Deus nesses dias. Amém? Está chegando o hora vem Senhor Jesus. Nós precisamos aprender mais da palavra, mais do Senhor. Amém? Essa é uma das cartas à igreja. Apocalipse vai ter várias cartas. A igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja em Laodiceia. E aqui, como nós lemos, é uma carta à igreja de Filadélfia. São 7 igrejas em lugares diferentes. Mas você vai ver que, olhando lá, mais próximo no começo, aliás, do Novo Testamento, você vai ver que são igrejas que o apóstolo Paulo fundou, vamos dizer assim, para a gente poder entender, estabeleceu. E a palavra do Senhor em Apocalipse vem falar para essas igrejas num contexto natural das coisas, mas com um compêndio espiritual. Não que ele estava falando especificamente a igreja de Filadélfia, mas também alguns estudiosos de Apocalipse, que estudam escatologia, vai dizer que cada igreja representa um período da igreja do Senhor Jesus. Então eu quero que você entenda, mais do que uma carta à igreja, Filadélfia, propriamente dito, é uma carta para nós como igreja deste século, para a igreja do século 21, amém? É para nós também. Nós não podemos olhar as cartas das igrejas como igrejas que estão lá em outros territórios, não, é para nós também. E essa carta é direcionada ao anjo. Alguém vai dizer, puxa vida, pastor, existe anjo na igreja? Por isso que eu falei que é importante nós entendermos algumas coisas. Os anjos da igreja aqui eram aqueles que lideravam a igreja. O pastor da igreja é o anjo da igreja. Não que existia um anjo na figura angelical propriamente dito, mas o anjo estava representando o pastor da igreja. E essa carta então é direcionada para o anjo, e ela vem daquele, a Bíblia diz, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então é o próprio Deus falando com a igreja. Neste caso é Deus falando comigo e com você, amém? Glória a Deus. Não só, irmãos, como indivíduos, mas como igreja do Senhor. Eu falei esses dias aqui que nós somos corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo do Senhor. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu agir, o seu fazer na obra de Deus. Assim como existe o pé, o braço, a mão, né? Assim como existe cada parte do nosso corpo, assim é a igreja do Senhor. Cada um tem a sua função. Mas essa palavra vem direcionada ao corpo da igreja. E ela vem falar sobre uma chave que pertence a esse que é santo e verdadeiro. Uma chave que faz referência a Davi. Uma chave que abriria uma porta que ninguém poderia fechar. A gente entende que a chave que o Apocalipse está se referindo aqui é Jesus. Todo o processo do nascimento do Messias está narrado nos profetas. Inclusive a beleza de Jesus, que não havia nenhuma. Esse Jesus não sei o que, ele é uma figura que, logicamente, os europeus construíram. Se você olhar, a maioria dos europeus são daquele jeito: pele branca, clara, olhos azuis. Mas a Bíblia diz que não havia nele beleza. E outro profeta vai dizer que era como um caniço agitado pelo vento. Inclusive,
os profetas vão dizer que ele precisaria nascer da descendência de Davi. E todas as vezes, quando alguém diz filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus Cristo é o Messias. Por isso a importância da declaração, filho de Davi. E aqui a chave de Davi está falando que há uma autoridade, chave representa autoridade, uma autoridade para abrir a porta. Uma porta que ninguém tinha poder para fechar. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Então, a chave é o que abre a porta. A chave é a autoridade. Essa autoridade, o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia: uma porta aberta. A chave de Davi que abre a porta. Quem que é a chave? Jesus. A palavra de Deus diz, em Isaías capítulo 22, versículo 22, se puder ir colocando aqui para mim, Isaías 22, eu tenho que ser rápido porque eu vou citar vários textos hoje. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Isaías está profetizando sobre Jesus, a chave de Davi. Por que fala de Davi? Porque Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Tudo que Davi fazia, Deus prosperava. Havia uma autoridade na vida de Davi, que não era uma autoridade concedida apenas, aliás, advinda, não concedida, mas advinda da terra, uma autoridade do céu na terra. Davi foi o único, não posso dizer o único, mas um dos únicos que entenderam a autoridade do céu na terra. Entenda, todo mundo, irmãos, preparado de guerra, soldados, homens altos, quase 2 metros de altura, com medo de um gigante. Davi, 1,60 m, diz: olha, ele vem contra mim com espada, com lance, com escudo, mas eu vou contra ele em o nome do Senhor. Isso não é loucura, é entendimento. Davi, ele dizia: olha, eu matei tanto o leão como o urso. Ele veio, atacou as ovelhas, então eu agarrei na juba, na barba, ele fala, do leão, e tirei a ovelha de sua boca. Isso não é pela força, mas é pela autoridade. E o Senhor diz: essa autoridade que estava na casa de Davi, porei sobre ele. Essa autoridade, irmãos, do céu na terra, era uma autoridade concedida a Davi, foi concedida a Abraão, que semeou no deserto e colheu. Eu nunca vi, a não ser em Israel, porque há uma profecia sobre Abraão, que alguém planta numa areia e nasce alguma coisa. Por que o Nordeste é um dos estados mais pobres? Por conta da seca. Mas é a terra mais fértil. É comprovado cientificamente, se irrigar o Nordeste, vai longe. Porque junta duas coisas: a potencialidade da terra e a potencialidade de trabalho do povo nordestino. O povo fala: o nordestino é vagabundo. O nordestino, o baiano, o povo fala muito de baiano, morre encostado. São Paulo foi construída por nordestino. É mais uma outra questão. Nunca vi ninguém plantar algo num lugar seco. Em Israel se planta. Lá em Israel é dividido. Israel e Palestina, uma briga eterna. É Isaac, e esqueci o nome do outro, Ismael. Isaac e Ismael, Israel e Palestina. A Bíblia diz que quando nasceu Isaac, que os dois seriam inimigos um do outro. Até hoje é. Por isso que há uma questão muito importante para aqueles que entendem da palavra. Vocês não podem perder o linha de raciocínio aqui. Por isso que é algo muito importante quando alguém ouve falar: vai tirar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Porque, irmãos, quando se faz isso, os Estados Unidos foi o primeiro a fazer. Por isso que é um povo abençoado, porque está reconhecendo quem é Israel. Israel só foi reconhecido Estado em 1948. Recente. E até hoje, eles mesmos reconhecendo isso, até hoje tudo era Palestina.
E para você ter noção, aonde divide, eu não estou falando aqui baboseira. O dia que você tiver a oportunidade de pegar um avião e ir para Israel, vê isso. Existe uma divisa entre Israel e Palestina. No deserto, Israel, as frutas enormes, maracujá que não cabe numa palma da mão, e Palestina não tem nada. Planta, não nasce nada. Israel sempre foi bom de guerra. Israel sempre foi, por causa da bênção, por causa dessa autoridade que estava sobre Abraão. Abraão conquistou e ela se tornou praticada. De onde vem o nome Israel? Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Na terceira geração ela se concretiza. Abraão toma, profeticamente vive. A palavra hoje é grossa, alimento pesado, tem que digerir. A pessoa tomava, Abraão tomou posse no reino do Espírito, Isaac vivenciou e Jacó agiu. Por isso que Jacó é Israel, o Estado é Estado de Israel. Por conta dessa bênção, irmão, como eles são ótimos em guerra, as melhores armas é de Israel. Quando você vê falar um fuzil israelense, você pode escorrer. É o povo que tem a maior tecnologia de irrigação do mundo. E Palestina? Briga até hoje. Então, não é porque questão de favoritismo de povo, aí o povo judeu é melhor que o povo. Não, não é isso aqui. Eu estou falando de bênção nessa noite. Eu estou falando sobre autoridade nessa noite. Eu não faço acepção entre judeu e palestino. Não, para mim tanto faz. Mas há uma questão espiritual. Amém? E essa palavra, irmãos, se concretiza em Jesus. Em Mateus 28:18 diz assim: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aquilo que Isaías profetizou agora se concretiza. Jesus, quando está sendo assunto ao céu, ele diz: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Aquela chave de Davi que estaria sobre o ombro dele, agora Jesus toma posse. Davi trabalhou na autoridade no plano terreno, vindo do Espírito. Jesus, ele tem autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Ele vai lá no inferno, no Hades. Ou alguma dizer assim, vai lá e toma a chave do inferno e da morte. Jesus tem autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Amém? Aí ele chama Pedro. Pedro, você é responsável pela igreja. Inclusive a igreja católica reconhece isso, dizendo que Pedro foi o primeiro papa. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo, Mateus 16:19, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus então recebe essa autoridade, está entendendo? Amém? E agora diz: Pedro, vem cá. Pedro representando a igreja. Olha, está aqui a autoridade. O que você ligar no céu vai ser ligado. O que você ligar na terra será ligado. Tudo será ligado. Autoridade, porta aberta. Amém? Então o Senhor declara essa autoridade de uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa autoridade está na mão da igreja. Diga para a pessoa que está do lado: essa autoridade está na tua mão. Diga: você tem autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Amém? Então, se eu tenho essa autoridade, eu escolho o céu, eu escolho as coisas no céu, eu escolho as coisas na terra e escolho as coisas debaixo da terra. Essa é a palavra do Senhor à igreja. Amém? Jesus transferiu à igreja.
Em Mateus 18, 19, Jesus diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhe digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Jesus não colocou nenhuma condição até aqui. Há uma autoridade. O que você ligar aqui na terra está ligado no céu. Eu tive contato com o povo da IURD, e lá eles falam tudo assim: está ligado, está ligado, está ligado. Existe uma porta aberta, ninguém pode fechar. Aí a pergunta, irmãos, que nós temos que fazer é: por que a gente não recebe? Por que a gente não vive a plenitude de Deus? Diga assim para a pessoa do outro lado: porque quem tem a chave. Empolga um pouco mais, eu estou empolgado aqui nessa noite. Você precisa empolgar também. Diga assim: porque quem tem a chave é você. A porta aberta, a autoridade, irmãos, pode manifestar o reino de Deus na terra. Tudo, a Bíblia diz, tudo o que vocês quiserem, tudo o que vocês concordarem, nós temos a chave. Só nós, eu, tenho poder para fechar a porta. A Bíblia diz uma porta que ninguém, não há coisa externa que fecha a porta. Não tem demônio, não tem anjo, ninguém pode fechar a porta, só eu. Só eu. E eu quero falar nessa noite sobre 6 portas que nós fechamos na nossa vida. 6 chaves, que nós fechamos porta na nossa vida. A primeira, diga assim para a pessoa do outro lado: a primeira chave que fecha a porta, essa você já sabe, é o pecado. Diga para a pessoa aí, diga assim: é o pecado, irmão. Isaías 59, 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você está entendendo? A mão de Deus não está encolhida, os ouvidos não estão tampados, mas o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Amém? A palavra de Deus diz que Israel tinha vários momentos. Quando eles saem do Egito, eles vão para o deserto, e ali no deserto eles vivem vários momentos. Momentos bons, momentos ruins. Ora eram momentos bons, ora momentos ruins. Por que isso? O que nós estamos falando? Pecado. Por conta do pecado. Quando o povo pecava, vivia momentos difíceis. Muitas vezes, saindo do deserto já, muitas vezes vivia um exílio. Mas quando o povo buscava o Senhor, a bênção acontecia. Quando há o pecado, a porta é fechada. O pecado é uma chave que fecha a porta da autoridade do céu sobre a tua vida, da bênção sobre a tua vida. Amém? A gente sempre tem uma facilidade de culpar pessoas, a gente culpa até a Deus. Por que Deus, o Senhor não está me abençoando? Irmão, já foi liberado. Deus liberou. Eu agora decido se a porta está aberta, se a porta está fechada. Sou eu que decido. Não dá para culpar ninguém. Sou eu que decido. Segunda porta. Segunda chave. Diga para a pessoa do outro lado, diga assim: a chave da desobediência. Eu falei, deixa eu voltar aqui um pouquinho, eu falei do pecado. Mas, pastor, a primeira pergunta que as pessoas fazem: mas existe alguém que não peca? Aí que está. Não é o pecado propriamente dito como acidente.
O pecado, ele deve ser um acidente na tua vida. Por exemplo, você está andando na rua. É inevitável, muitas vezes, já aconteceu comigo, não sei quantos aqui, já um passarinho fez caca em cima de você. Você está andando na rua. Eu morei em Santos tem muita pomba e gaivota, tem muito. E lá é direto, você está andando, um monte no poste. E às vezes você está intertido com alguma coisa, tum! Aí cai na sua roupa, na sua cabeça. O pecado tem que ser como o cocô da pomba. Aconteceu. Agora, você acha que alguém pode evitar dessa gaivota, dessa pomba, fazer ninho na cabeça? O ninho não é inevitável. Aliás, o ninho tem como evitar. Porque a pomba não chega com o ninho assim, pão na sua cabeça. Ela vem com um galho. É isso. A palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 1: Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, intercedendo por vós. Amém? A primeira coisa é não pequeis. Mas se acontecer, a gente tem um advogado. Então cuidado, porque existe, irmãos, uma tolerância quando o pecado é acidental e não corriqueiro. A pessoa, ela mente hoje: Senhor, me perdoa, eu pequei. Faz igual o filho pródigo: pequei contra os céus e perante ti. Aí no outro dia ela mente de novo: Senhor, me perdoa. Depois ela mente outra vez: Senhor. Não, cuidado. Existe algo que muitas pessoas não falam, é sobre o endurecimento de coração que Deus aplica. Quando Deus se cansa de uma pessoa, pastor, isso aí é espinhoso, é um assunto espinhoso demais, mas eu vou falar. Quando Deus se cansa de uma pessoa, muitas vezes Deus endurece o coração. Essa pessoa, ela não sente mais arrependimento. Pastor, tem base bíblica? Tem. Deus fez isso com Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para ele não deixar o povo sair. Ué, pastor, Deus não poderia amolecer o coração de Faraó e Faraó falar: não, vocês vão? Não, porque senão até hoje os judeus diriam: quem nos livrou foi Faraó. Então Deus endurece o coração de Faraó. Olha que interessante, o próprio Deus endurece o coração de Faraó para Faraó não permitir que o povo vá. Então cuidado. A Bíblia fala de mente cauterizada. É uma mente que não mais reconhece o erro. A pessoa acostuma tanto naquilo, ela mente. Você conhece pessoas assim que mente tanto que até ele mesmo começa a acreditar? Meu pai, ele ia contar uma mentira e era daqueles mentirosos que dá uma piscada para a família e mentia. Aí ele falava assim, que ele tinha um compadre que estava, uma mentira, não falou isso, mas vamos supor. Ele piscava para a gente e falava assim para um amigo dele lá, que estava lá em casa: eu tenho um irmão que trabalha na Rede Globo. Tá bom, ele mentiu aquilo ali, tá. Passava um tempo, ele olhava para a gente e falava assim: vocês não lembram não daquele meu irmão que trabalha na Rede Globo? A gente falava: pai, aquilo lá o senhor inventou para aquele fulano. Ele falou: não, meu irmão trabalha na Rede Globo. É tanta mentira que a pessoa passa a acreditar. Cuidado com isso. Amém? Está entendendo? Então a segunda chave é a desobediência. Deuteronômio 28, 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Versículo 15: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições, que vai falar lá a partir do versículo 3, virão sobre vós. É a palavra de Deus, está decretado. Amém? Então, quando eu desobedeço, eu estou fechando as portas da bênção. Eu estou fechando as portas do céu. Pastor, mas Deus é ruim. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, eu gosto de lembrar isso. Quando você é pego
pelo radar. Radar não, o radar está lá, ninguém briga com o radar. Eu nunca vi alguém batendo no poste. Mas vamos pensar no guarda. Você está correndo, a pista diz que é 120, você está a 160. E o guarda diz para você, ó, para você e diz assim: olha, você está correndo demais. Tem como você discutir com o guarda? O máximo que você pode fazer é falar: não, seu guarda, me perdoa, é que eu estou atrasado. Não é assim? Ah, não, é que eu não percebi, eu não sabia. Mas não tem como você questionar, porque já está pré-estabelecido. Eu estudando direito agora, a gente aprende que ninguém pode se exumar de dizer que não conhece a lei. Ninguém pode dizer: não conheço. Por isso que todo novo decreto de lei sai no Diário Oficial. 6 horas da manhã o Diário Oficial sai. Quem é que lê Diário Oficial? Poxa vida. É porque vocês são professores, né? Trabalham em escola, quer dizer. Mas ninguém lê. Ninguém lê. Aí você vai chegar lá diante do juiz: juiz, é que eu não conhecia essa lei. Ele vai dizer: não. Ele parte do princípio que você conhecia. A mesma coisa é o Senhor. Deus não está fazendo no exato momento que você praticou o mal. Eu desobedeci, Deus vem e pesa a mão. Isso é teoria pentecostal. Deus vai pesar aí, irmão. Misericórdia. O castigo de Deus. Que castigo de Deus, gente? Que castigo. Percebe aqueles aposentados com a cabecinha de azeitona. Eu vou receber o dinheiro que a Dilma me deu. O que é Dilma, gente? Eu vou receber o dinheiro que o Bolsonaro colocou na minha conta. O Bolsonaro nem sabe. Ele só deixou um decreto lá que você ia receber sua aposentadoria. Não culpe aquilo que já está pré-estabelecido. Não negocie com aquilo que já está estabelecido. A Bíblia diz aqui, irmãos: se ouvir, se obedecer, as bênçãos, você não vai nem correr atrás delas, elas te alcançarão. Amém? Mas se desobedecer, todas as maldições virão sobre ti. Já está estabelecido. Amém? Quem está entendendo? Em 2 Tessalonicenses 1:8, a Bíblia vai falar sobre 2 tipos de pessoas: aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem. E a Bíblia diz que os que desobedecem colherão os frutos da sua desobediência. Já está estabelecido. Amém? E a Bíblia fala, Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é desobediência. Tem muita gente, irmãos, que acha que só desobedecer é fazer aquilo que Deus mandou fazer e não faz. Mas aquilo que você sabe que você deveria fazer e não faz, você também está desobedecendo. Às vezes a gente não é atento aos sinais. Tem um pastor, eu não sei se ele está agora em Naviraí, ele estava em Campo Grande, pastor conhecido nacionalmente e fora do país. Ninguém fala dele porque ele é muito simples. As pessoas gostam de pessoas mais que se acham. Mas ele chama Judá Bertelli. Ele fala sobre tudo, fala. E ele grava muitos vídeos falando sobre o passarinho, sobre placa do carro. E é interessantíssimo que tudo fala. Tudo Deus usa para falar com você. Tudo Deus usa para falar com você. Muitas vezes a gente espera um profeta que vai vir lá de Israel e vai pôr a mão na minha cabeça. Não, a gente tem que ser atento àquilo que Deus está falando. Porque quando Deus fala e a gente não obedece, a gente está em desobediência. E quando a gente desobedece, a gente se torna rebelde. E a Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Olha a seriedade disso. Então quando você desobedece a palavra, quando você desobedece uma ordem de Deus, você vai lá e fecha a porta. Tem muita gente reclamando: Deus não tem feito na minha vida, porque você tem sido desobediente na palavra. Amém? Está tudo bem aí? O culto não é feito para nos agradar. O culto é para a gente entender.
Porque a Bíblia diz que a palavra vem, e aqueles que não entendem, o diabo rouba. Você precisa entender o que Deus está falando nessa noite. Terceira chave, diga assim comigo, a chave da falta de perdão. Tem muita gente, irmãos, que não sei se é descendente de espanhol, o que é. O povo fala que espanhol que é orgulhoso. Você fala para o espanhol assim, você quer que ele coloca 20 pessoas dentro de um fuso, você fala para ele, não cabe. É só falar não cabe que ele vai fazer caber. Meu avô era espanhol, veio da Espanha. Ele contava uma história de que um espanhol chegou no lugar e olhou e disse, mas que queijo bonito. O espanhol falou. E o cara olhou para ele e disse, não senhor, não é queijo, isso é sabão. Ele olhou e disse, é queijo. Ele disse, não, é sabão. E o cara que fabricou dizendo, é sabão. E ele falou, não, é queijo, o espanhol falou. Não, é sabão. O cara enjoou e falou assim, não tá, espanhol teimoso. Cortou um pedaço de sabão, enfiou na boca dele e falou assim, olha, tem cheiro de sabão, tem gosto de sabão, mas é queijo. Tem gente que é desse jeito, é orgulhoso. Irmãos, quando você não libera perdão, não é outra pessoa que está não, ela continua seguindo a vida dela, é você que passa a carregar a pessoa nas suas costas. A gente precisa aprender a liberar perdão, porque quando eu não libero perdão, eu estou fechando uma porta dos céus sobre a minha vida. Amém, queridos? Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Mateus 11, 24. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Versículo 25. E quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então a gente tem poder, irmãos, para pedir em oração e receber. Mas quando a gente for orar, a gente tem que ver se não tem nada na nossa vida que precisa a gente chegar em alguém e liberar perdão. Diz, olha, me perdoe, ou eu te perdoo. Não, pastor, quem errou foi ele vai sofrer até aprender. Não, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Amém, queridos? A palavra é tão sério que a palavra de Deus fala sobre a parábola do credor incompassivo. Em Mateus 18, 23, ele chega para o servo dele e diz, olha, eu vim cobrar a minha dívida, que era uma dívida, vamos trazer para os dias de hoje, era 10 mil reais. Eu vim cobrar minha dívida de 10 mil reais. O servo olha para ele e diz assim, não, por favor, me perdoa essa dívida, não tem jeito de pagar. Então o Senhor olha para o servo e diz assim, tudo bem, a sua dívida é perdoada. Aquele servo sai dali e encontra o conservo, que devia para ele não 10 mil, devia 100 reais. Ele diz, olha, eu vim receber meus 100 reais. O que estava devendo 10 para o Senhor e foi perdoado, agora cobra os 100 do outro. E aí o conservo faz a mesma coisa que o servo. Ai, me perdoa, não tem dinheiro para pagar esses 100 reais. O que o servo faz? Pega e lança ele na cadeia, até ele pagar toda a sua dívida. E a Bíblia diz, assim é o reino dos céus. Olha que tapa na cara que Deus nos dá. Ele já perdoou dívida muito maior nossa. Como nós não podemos perdoar alguém? A nossa dívida já foi paga. Deus nos perdoou. E como eu vou negar perdão para alguém? Eu vou estar fazendo como essa parábola. Amém? A gente precisa liberar perdão. E é tão sério isso, irmãos. Eu não tenho tempo aqui para falar mais sobre isso. Mas se você morrer hoje sem liberar perdão para alguém, você vai para o inferno. Não estenda. Tem gente que está 20, 30 anos com mágoa. Não libere perdão. Não precisa às vezes nem chegar na pessoa. Ore diante de Deus, Deus libere perdão. Mas se tem oportunidade, é bom que faça. Liga para a pessoa e diz, me perdoa. Ou vá até a pessoa, me perdoa. Deus fala. A pessoa não sentir nada, então é porque você está com a mente cauterizada.
Cuidado. Eu já fiz cada coisa por causa disso. Eu falava uma coisa aqui, logo quando eu me converti. Você está na casa de alguém e você começa a falar da vida do outro. Assim sempre acontece. Aí você falava. Aí eu ia para casa, tomava meu banho, jantava. Quando eu ia deitar minha cabeça no travesseiro, Deus falava assim: você está errado. Irmãos, eu passei tanta vergonha até que eu aprendi. Eu tinha que levantar, pegar o carro, às vezes a moto, e até lá. O carro não era meu, era da empresa. E até onde a pessoa estava, lá onde eu conversei, bater palma, às vezes meia-noite. Olha o que Deus fazia comigo. Eu chegava a pessoa e falava: me perdoa. Me perdoa. Eu pequei, eu errei. A pessoa meio sonolenta, não entendendo nada que estava acontecendo. Eu disse: olha, eu só vim falar isso. Foi embora. Fiz isso muitas vezes. E se for preciso hoje, eu faço de novo. Eu conheço a história de um pastor que um bêbado enchia o saco na igreja todo domingo o bêbado enchia o saco, entrava e começava a falar mais alto que o pastor, e o pastor enfureceu, levou ele para o fundo, deu 2 sentadas na bunda do bêbado, e o bêbado fugiu cuspindo fogo. A hora que o pastor foi orar de manhã, agradecendo pelo dia, Deus falou assim: eu não recebo a sua oração, porque você bateu no bêbado. E aí, para você achar esse bêbado, onde esse bêbado estava, onde morava? E o pastor falou assim: olha, se é de Deus mesmo para me pedir perdão, o senhor me guia até ele. Nunca foi na casa desse bêbado. E o Espírito Santo foi guiando. Chegou na casa, bateu na porta. Só assim que mora, aqui que mora um fulano assim. É, ele está dormindo lá. Chegou lá, o pastor olhou para ele e disse: ó, fulano de tal, me perdoa. E o bêbado começou a chorar. Então, às vezes, a gente fica carregando essas coisas na nossa vida. Não somente pessoas, mas tem pessoas que não liberam perdão daquilo que aconteceu no seu passado. Isso é muito sério. A gente precisa liberar perdão dessas coisas. Pastor, eu passei muita dificuldade. Minha mãe não me ajudou. E fica, porque minha mãe naquela época não me ajudou. A mãe já morreu e a pessoa está com essa mágoa, com esse rancor, com esse ódio. A gente fala isso, a pessoa fica incomodada. Ai, pastor, mas não é minha vida, o senhor não sabe. Mas é porque a gente quer que a porta se abra. Amém? Ressentimento, mágoa, raiz de amargura, ódio, fecha a porta do céu. Tem aqueles que falam: eu te perdoo. Mas nunca mais. Acontece isso muito com um casal. Eu te perdoo, fulano. A pessoa parece a pessoa até mais boa, melhor do mundo. Sou mais boazinha do mundo. Perdoou o parceiro, perdoou o parceiro, o esposo, perdoou a esposa. Mas basta um vacilo, pá, vem a sentença. A Bíblia diz que os nossos pecados o Senhor lança no mar do esquecimento. Assim também nós devemos fazer. Amém? Perdoar não é conviver. Por exemplo, a Bíblia diz que a única coisa que faz alguém ter aval do Senhor para se separar é a traição. Mas tem gente que convive com a pessoa traída. Traiu, a pessoa que traiu, aliás, pediu perdão, convive. É uma escolha sua. Mas tem muita gente que volta para o casamento depois da traição só para poder tacar na cara e ter o homem ou a mulher na mão. Isso não é de Deus, é pecado. Você tem opção. Ou cada um segue sua vida, vai assumir, vai perdoar. Então segue, perdoa e não toca mais no assunto. Acabou. É escolha da pessoa. Cada um tem sua vida. Não sei, tem gente que tem coração para perdoar e seguir junto, Agora, se decidiu, então segue quietinho. Porque senão você não liberou perdão realmente, só da boca para fora. Pastor, eu não senti de perdoar. Não existe sentir no perdão. Perdão é atitude. Você perdoa para depois sentir. Você libera para depois sentir. Experimente, peça perdão, você vai ver que o teu coração fica aberto. Tira aquele peso do teu coração. Se você esperar para sentir, você nunca vai sentir. A gente nunca sente, porque a gente é orgulhoso. A gente nunca sente para pedir perdão. Amém? Então, assim como Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar. Amém?
Diga assim comigo: a falta de perdão fecha a porta do céu. Quarta, para a gente terminar, tem mais, mas não vai dar tempo. Quarta chave, diga assim comigo: a incredulidade. As portas do céu estão abertas. Você, quando é incrédulo, você vai lá e fecha. O que é incrédulo? Uma pessoa que não crê. A palavra de Deus diz lá em Mateus 13, pode pôr aqui para mim, 54 ao 58, que Jesus começou a ensinar na cidade, na sinagoga, e todos ficaram admirados. Aí, isso lá em Nazaré, Jesus começou a ensinar, todo mundo falou: nossa, que tremendo, que poderoso essa palavra. Aí um chegou e disse assim: ei, mas esse aí não é o filho do Zé e da Maria? Esse aí não é o filho do carpinteiro? É. Que a gente vive aqui todo dia? É ele mesmo. Não deram ouvidos a Jesus. Jesus disse assim: o profeta não é honrado na sua terra. E a Bíblia diz que ele não fez nenhum milagre em Nazaré. Nenhum milagre. Por quê? Porque o povo não creu. O milagre a gente não tem que entender, a gente tem que entender a palavra. O milagre a gente tem que crer. A Bíblia diz assim: se credes, verás a glória de Deus. O Senhor Jesus disse para Marta e Maria: se credes, verás a glória de Deus. Se tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte: sai daqui, precipita-te no mar. Você tem que crer. A fé, irmãos, é uma escolha. Tem gente que quer trazer raciocínio para a fé. Não tem jeito. Não tem jeito. A fé, a Bíblia diz em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Como que você tem certeza de algo que você não vê? Isso é fé. Não tem como explicar isso. Não tem como explicar. Engraçado, irmãos, que logicamente a ciência não vai se debruçar para estudar a fé. Mas quando eles encontram a fé, eles entendem que ela é poderosa, mas não sabem como que esse processo acontece. Eu conheço hoje muitos médicos que dizem assim: olha, a senhora tem fé? O senhor tem fé? Alguns é para dar uma chacota, mas outros é sério. Porque já foi explicado que a fé pode curar pessoas. A medicina reconhece isso. Ele não consegue explicar. E a maioria das pessoas que você viu assim num estágio complicado de saúde, lá na frente, ele vai dizer: olha, muita fé, a fé está presente. Pastor, um ateu não tem fé? Não, ele tem fé. E tem fé até maior do que a nossa. Porque um cara olhar para o corpo dele, olhar para tudo isso que está à volta dele, e acreditar que ninguém fez, isso tem que ser um cara de muita fé. Escolha acreditar. Escolha acreditar. A incredulidade ela fecha a porta, mas a fé ela abre portas. Ah, pastor, mas como Deus vai fazer? Não é do teu interesse como. Não é do teu interesse. Todas as vezes que Deus abençoou alguém, Deus não estava preocupado com ele entender. Deus chega para Abraão: Abraão, sai da terra, da tua parentela. Abraão, tá bom, amém. Olha que fé é essa, irmão. Você acha que eu vou para um lugar que eu nem sei para onde? Mas isso é fé. E a Bíblia vai falar lá em Hebreus 11 tudo aquilo que foi feito pela fé. Até pessoas que estavam, irmão, sem interesse nenhum, apenas acreditaram. Joquebede criou Moisés. Houve um decreto para matar todos os primogênitos. Ela conseguiu guardar o menino não calava mais a boca, precisou dar um jeito. Ela pega um cesto, calafeta com betume, coloca Moisés e deixa no Nilo. E a Bíblia diz lá em Hebreus que pela fé Moisés saiu das águas. Pela fé de Joquebede. Muitos dos homens, grandes homens e grandes mulheres da Bíblia, conquistaram grandes bênçãos através da fé.
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Precisamos acreditar. Então, eu tinha mais para falar, não dá tempo. Mas eu gostaria que você nessa noite entendesse. Deus, Ele não está julgando se você é merecedor ou não merecedor da bênção. Durante muito tempo a igreja pregou isso, mas eu gostaria que você tirasse isso da sua cabeça. Deus não está julgando, você pode, você não pode, você pode, você não. Não, Deus não está julgando isso. É você que decide. Jesus disse: a autoridade é dada a Ele, e Ele disse: olha, eu deixo para a igreja. É você que tem capacidade para transformar o mundo à sua volta. É você que tem capacidade para mudar a sua casa. É você. É você que tem capacidade para mudar seu filho, seu esposo, sua esposa. É você que tem a capacidade de transformar seu ambiente de trabalho. É você que tem capacidade para transformar a sua vida financeira. Não jogue para o infinito. Eu vejo que as pessoas falam assim: se Deus quiser, mas não está pensando em Deus, ela está jogando para o infinito. Se Deus quiser, é claro que Ele quer que você seja abençoado, é claro que Ele quer. Mas você tem que entender. A gente tem duas escolhas, irmãos. Quando Quando Davi estava lá pastoreando ovelha, veio o leão e o urso. Ele teve duas escolhas: ou ver o leão e o urso matando todas as ovelhinhas e chorar, ou ele teve que ir para cima. Eu já falei isso várias vezes aqui. Não adianta você querer ficar num cantinho chorando e achar que Deus vai ter dó. Deus não tem dó de você. Deus não tem dó de você. Dó é um sentimento que é de gente humana, é de humano isso. Dó é um sentimento da humanidade. O que move Deus não é dó, é amor. A Bíblia diz: porque Deus amou, não porque Deus teve piedade da humanidade. Não. Deus não tem dó. Deus tem amor. E pelo amor, Ele entregou tudo para você. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Satanás não fecha. Pessoa, inimigo teu nenhum fecha. Somente você. Somente você. Escolha deixar a porta aberta. Não fecha a porta não. Não fecha a porta não. Escolha viver a vida, irmãos, ela é curta. Então escolha viver na plenitude de Deus, o melhor de Deus. Eu falei aqui de falta de perdão, a gente fica deixando aquilo passar, está até fedendo já. O que está adiantando isso? Só está você sendo prejudicado com falta de perdão, a porta fica fechada na sua vida. Libera isso. Pastor, como que eu sei se eu liberei perdão sobre um acontecimento passado ou sobre alguém? Quando você fala da pessoa, ou quando você lembra daquele passado, te causa alguma coisa no teu coração. Se te dói, é porque você ainda não liberou perdão. Precisa perdoar. Pastor, porque o meu marido acabou com a minha vida lá atrás. Libera. Não vai mudar nada. Aliás, vai mudar para melhor. Não vai fazer dele pior. Não vai mudar. Pastor, porque olha lá atrás, tem gente que tem mágoa de si mesmo, da vida que teve. Pastor, porque na minha infância foi muito dura, pastor. Passei fome, pastor. Essa é a ideologia, irmãos, dos governos, muitos dos governos aí, que ficam dando medidas paliativas para o povo. Hoje, esses dias atrás, eu pisei num regional, irmãos, que tem de gente no regional, e você começa a ouvir as conversas, não é nenhuma questão de medicina ali, de aplicar uma injeção, de dar remédio, não, aquilo é questão de sentar e conversar. Eu estava assim para falar com a moça do atendimento, chegou alguém do Pax entregando o senhor. Ele está passando mal aqui, ó.
precisa dar uma medicação para ele, que a esposa dele acabou de morrer, acabou de ser enterrada, ele não está bem não. Aí entra lá, não posso condenar por causa de uma laranja podre, mas na maioria das vezes o médico vai dizer: olha, vai lá tomar um soro e tchau. Então, porque as pessoas estão perdendo a noção das coisas. Amém? Vamos colocar de pé. Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome nessa noite, declaramos que só o Senhor é santo, Deus. Senhor, nós primeiramente agradecemos pela porta que o Senhor coloca diante de nós, uma porta aberta, Senhor, que ninguém pode fechar, mas nós pedimos, Senhor, livra-nos de nós mesmos. Muitas vezes, Senhor, nós fechamos essa porta porque desobedecemos, porque negligenciamos, porque não liberamos perdão. E muitas vezes, Senhor, nós culpamos o Senhor porque a bênção não vem, quando na verdade o Senhor já nos entregou a chave da vitória. Senhor, nós queremos decidir nesta noite viver o melhor do Senhor, viver na plenitude de bênção. A palavra diz, Senhor, que Jesus entregou sobre nós toda a autoridade no céu e na terra. A tua palavra diz, Senhor, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que somos vitoriosos, somos abençoados. Senhor Deus, que a nossa mente, Senhor, venha a ser uma mente sensível, que o nosso coração venha a ser um coração sensível ao toque do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Guarde essa palavra no teu coração. Nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria que você que for ofertar, você que for dizimar, pegue a sua oferta, o seu dízimo na tua mão, para mim orar com você. Você não pode contribuir por constrangimento nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aquilo que você for dar no altar do Senhor deve ser com alegria, alegria no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, abençoe aquele que vai dizimar, abençoe aquele que vai ofertar na tua casa, na tua presença. Libera o Senhor uma bênção especial, algo, Senhor, como diz a tua palavra, um maná escondido sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus, amém. Quem for dizimar, ofertar, coloque aqui no gasofilácio. O irmão Gabriel vai estar ungindo você. Senhor, recebe no teu altar, Deus, a oferta. Recebe no teu altar, Senhor, os dízimos, com aroma suave, Senhor, com aroma suave as tuas narinas, em nome de Jesus, ó Pai, amém, e graças a Deus, amém. Então, irmão, só para nós lembrarmos, domingo que vem, Escola Bíblica Dominical, sábado que vem começa a rede de jovens, amém. Você que é jovem, você que tem vontade de participar, está aberto para todos que tem vontade de participar do Rede de Jovens. Vai estar o irmão Lúcio, a irmã Tatiane, cuidando da rede, está trazendo uma palavra, e eu tenho certeza que será bênção, amém. Algo
que vai trazer um renovo para a tua vida, amém? Então, você que tem filhos, netos, traga, amém, para participar. Será rápido, será um momento rápido de ministração da palavra, vamos ministrar alguns louvores também, amém? Será uma bênção, em nome de Jesus. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Olhe para a pessoa que está da tua direita ou esquerda, diga assim para ele, para ela: você é fruto das suas escolhas. Então escolha viver na bênção, amém? Olhe para ele ou para ela, diga assim: escolha deixar a porta aberta. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por este culto. Obrigado por tua presença. Obrigado pelo teu poder que aqui operou, Senhor. Eu peço, continue derramando graça, continue falando ao coração de cada um dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Eu os abençoo, declaro vitória, declaro uma bênção especial, declaro algo novo de Deus, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo possam estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém. Só dá um recadinho só, que às vezes a gente não fala, a pessoa fala: não falou nada. A gente tem um monte de coisa para fazer na igreja, irmãos. A salinha precisa terminar, o escritório está pronto, aqui precisa rebocar aqui atrás, rebocar ali, fazer um monte de coisa. Pastor, não está fazendo por quê? Porque toda a arrecadação da igreja está em função do ar-condicionado, aumentou a questão da energia, amém? Então, pastor, eu quero doar cimento, essas coisas, pode, não é que parou não, a gente só não está fazendo porque não tem. Então, aqueles que tiverem vontade de doar alguma coisa nesse sentido, fala com o Gabriel, amém? Não fiz igual lá na construção do tabernáculo não, chega, não falei ainda não, vai chegar o dia, mas ainda não, pode trazer oferta, amém? Que Deus abençoe, está encerrado em nome de Jesus, cumprimente o irmão e a irmã com a paz do Senhor.